para fazer a leitura da ata a nossa secretária Thelma. Ata da 12ª reunião da Comissão Mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 25 do mês de abril do ano de 2017, na Sala das Comissões, deputado Solon Amaral, às 16 horas e 37 minutos, sob a presidência do novo deputado Álvaro Guimarães, presente os ilustres deputados Carlos Antônio, Charles Bento, Cláudio Meireles, Daniel Messac, delegada Adriana Corse, Eliane Pinheiro, Francisco Júnior, Francisco Oliveira, Gustavo Seba, Hélio de Souza, Henrique Arantes, Humberto Aidar, Jean, Jefferson Rodrigues, José Nelton, Lissauer Vieira, Lívio Luciano, Luiz César Bueno, Major Araújo, Marluz Pereira, Santana Gomes, Sérgio Bravo, Cimeison Silveira, Thales Barreto, Virmontes Cruvinel, Wagner Siqueira, realizou-se a 12ª reunião da Comissão Mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as Comissões de Mérito do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente considerou oportuno o momento para a devolução de matérias. Foi devolvido à mesa devidamente relatado com o parecer favorável o processo 110517, submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. O presidente concedeu vistas dos processos 889/17, 2772/17 ao deputado Francisco Oliveira pelo prazo regimental. À falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata que lida e achada conforme será votada e assinada pelos presentes. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. O momento é oportuno para a devolução de matérias. Pela ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Humberto Aidar. Eu, presidente. Senhor presidente. Ah, tá bom. O senhor não quer falar, né, deputado? Fui eu que pedi, presidente. Então, o deputado Henrique Arantes. Senhor presidente, seu ouvido está perfeito, só que o senhor olhou um pouco para o... Na angulação falhou um pouco. Eu queria fazer a devolução de 4 processos que estão devidamente relatados. Pois não, deputado. Momento oportuno para devolução de matérias. Nós temos quórum para votar, para discutir e votar as matérias que estão na pauta do dia de hoje. Processo 0841/2017, Governadoria do Estado de Goiás, institui no âmbito da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, PROCON, o Programa de Auxílio à Alimentação. Processo foi distribuído ao deputado Santana Gomes, que foi pela sua aprovação. Pediram vistas. Deputado Luiz César Bueno, Lívio Luciano, Major Araújo e Carlos Cabral. Nenhum dos deputados quis fazer alguma manifestação, mas pediu vista, da mesma maneira, o deputado Francisco de Oliveira, que apresentou um voto em separado. O voto do nosso líder do governo, Francisco Oliveira, está em discussão. O voto em separado. Pode discutir, presidente. Queria ver o voto em separado. O senhor tem a palavra por 10 minutos, deputado Wagner Siqueira. Wagner quer discutir o processo. Presidente, Pois não, deputado. Nos últimos semanas, foram passados aqui por essa casa várias matérias com sentido de fornecer o auxílio alimentação a diferentes órgãos. O VaptVupt, a JUSEG, aqui nesse caso específico aqui, a Superintendência de Proteção ao Crédito, o PROCON.
E o que eu acho que é um erro que essa casa comete, que é nossa função, que eu queria que o senhor, como um grande líder e grande aliado também do governador, fizesse uma reflexão. Nós tratarmos iguais de forma desigual é um erro. Então, o que acontece? Hoje nós estamos privilegiando e dando auxílio alimentação para talvez 15%, 20% dos funcionários, e ao mesmo tempo os outros funcionários estão ficando sem. Até mesmo os funcionários da casa, como da própria Assembleia Legislativa, tem pego e falado, Luiz César, peraí, o PROCON tem direito, deputado Humberto Aidar, a JUSEG tem direito, o VaptVupt tem direito, e os outros demais professores, os outros demais funcionários não têm direito. Então eu gostaria de pedir que se retirasse esse projeto e se repensasse na extensão desse benefício a todos os funcionários. Ou que todos recebessem, ou que nenhum recebesse, porque todos são funcionários públicos, todos foram concursados ou comissionados, mas que fossem tratados de forma igual. Para que a gente não possa ocorrer, deputado Francisco, no mesmo erro que a gente tem cometido aqui em alguns projetos. A exemplo, para poder exemplificar, estamos dando 25% de titularidade para alguns órgãos e estamos retirando a titularidade de professores, para que a gente trabalhasse com o mesmo peso e a mesma medida para todos os funcionários. O meu pedido é que se possa suspender a tramitação desse projeto até que se avalie a colocação de todos os funcionários tendo direito ao mesmo benefício. É só isso, presidente. Vou passar a palavra para o líder do governo, o deputado Francisco Oliveira, para que ele possa, dar a resposta, orientar alguma coisa nesse sentido. Deputado Wagner, tem a palavra. Para discutir, deputado... senhor presidente. Nós ainda estamos no prazo do deputado Wagner. Assim que o deputado Francisco Oliveira der a explicação que ele pediu, nós passamos a palavra para Vossa Excelência, deputado Major Araújo. Senhor presidente, boa tarde, deputados. Deputado Wagner, só para salientar em relação ao projeto, nós entendemos até que o seu pleito ele é justo, sabemos que deveria ter uma unanimidade em relação a isso e uma planilha para todos, mas como cada órgão tem trabalhado isso e cria uma expectativa em cada um, eu prometo levar Vossa Excelência essa discussão ao governador, mas os que estão em pauta, vamos votar para que possa superar e gerar as expectativas de quem está aguardando a votação desses projetos. Mas eu levo o pleito para que Vossa Excelência possa ser atendida, até porque eu acho que seria uma medida justa. Senhor presidente. Tem a palavra para discutir a matéria o Major Araújo, deputado Major Araújo. Esperando o projeto, senhor presidente. Quando ele espera, questão de ordem, presidente. Quando ele espera, questão de ordem. Eu gostaria que o senhor fizesse inversão de pauta naqueles dois projetos do... Um minuto só, deputado Major Araújo. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Charles Bento. Senhor presidente, tem dois projetos do DETRAN que está tramitando aqui, relacionado ao Geton e outros benefícios dos funcionários do DETRAN. Eu gostaria que o senhor fizesse inversão de pauta e colocasse ele em votação para que ele vá para o plenário o mais rápido possível. Tudo bem, já está na pauta aqui, deve ser o primeiro após esse que nós estamos discutindo, deputado Charles. Tem a palavra para discutir a matéria, deputado Major Araújo. Muito obrigado, senhor presidente. Prometo, senhor presidente, que não vou gastar os 10 minutos, não. Aliás, um encaminhamento de voto seria também suficiente. Mas, senhor presidente, eu tenho uma abordagem sobre esse projeto aqui, diferente do deputado Vaguinho. Não tenho o hábito aqui de votar contra servidores, nem votarei nessa matéria. Mas quero chamar a atenção, senhor presidente, aqui para o voto em separado do líder do governo. Algumas semanas atrás, nós tivemos aqui uma polêmica a respeito de um projeto apresentado aqui, um projeto que foi apreciado aqui por esta mesma comissão, onde o líder do governo apresentou um voto em separado e incluiu ali no projeto, através de voto em separado, através de emenda, a criação de 800 cargos. Agora, senhor presidente, de forma semelhante, aliás, esse projeto foi objeto de ação popular,
por um advogado e também uma ação popular que nós impetramos. Todas duas com decisão favorável da Justiça pela revogação desse dispositivo e o impedimento de se convocar, de se contratar essas pessoas para preenchimento desses cargos. E agora, senhor presidente, o líder do governo apresenta um voto em separado de forma semelhante, criando aqui o Vale Alimentação para a Secretaria da Fazenda, para todos os funcionários, no valor de R$ 2.160. Como disse, senhor presidente, líder do governo, deputado Francisco de Oliveira, nós vamos votar favorável a tudo aquilo que beneficiar o servidor, mas eu chamo a atenção porque nós já apresentamos diversas emendas nesta casa que foram rejeitadas aqui, porque não havia o estudo de impacto financeiro, não havia aqui a questão da previsão orçamentária, e também porque não é iniciativa, não é iniciativa do deputado a criação de tais gratificações. É iniciativa exclusiva do Executivo. Então, senhor presidente, aqui nós temos mais um voto em separado com vícios. Concede uma passíveis parte, deputado. De revogados na Justiça por isso. Não por nós, repito, porque nós somos favoráveis aos servidores. E esse aqui, em particular, beneficia os servidores. Mas é em protesto pelos diversos votos em separado que nós apresentamos e que essa casa aqui, através da Procuradoria, rejeitou sob esses argumentos. Mas o do líder do governo sempre aceita. Então fica aqui a nossa manifestação. Conceda uma parte aqui ao deputado Luiz César. Deputado, cumprimentá-lo pela atenção que está tendo a tramitação das matérias da casa, pela ação que tem feito na defesa dos servidores. Apenas para, talvez encurtar o tempo, tendo em vista que Vossa Excelência já fez a análise do projeto, a emenda propõe R$ 2.300 de auxílio alimentação para cada... 2.160 para cada servidor. Para cada servidor. Inclusive aqui, deputado Luiz César. E são quantos servidores estão sendo beneficiados? Aqui não diz servidores, mas aqui é especificar alimentação, hospedagem de natureza indenizatória destinado aos servidores efetivos, comissionados, empregados públicos, inclusive aqueles que percebem sob o regime de subsídio, exceto de quadro fisco, que estejam em efetivo exercício nessa secretaria, pagamento, enfim, a todos os servidores, sejam comissionados, qualquer que for o regime, empregados públicos, todos farão jus a esse mesmo valor. Perfeito. Não apenas, deputado Major, o que é importante, senhor presidente, eu peço aqui um pouco de coerência. Veja bem, qual que é a justificativa para pressionar os deputados a votar pela PEC, que congela todos os gastos num período mínimo de 5 anos? É a justificativa que o Estado está sem dinheiro, que não pode aumentar a despesa de nenhum tipo. Eu quero cumprimentar o deputado Francisco de Oliveira, que ao conceder R$ 2.300 de gratificação alimentação para os servidores desse órgão, hospedagem também. Mas isso é muito importante para a qualificação do servidor público, mas muito importante, então concordo contigo, deputado Major. Nós temos que votar a favor desse projeto, mas temos que cobrar que isso seja extensivo a todos os servidores que estão na mesma condição, que isso é uma forma de qualificar o servidor público. E depois não me venha com esse discurso, porque não tem dinheiro, o caixa não existe, é necessário cortar, tem que fazer ajuste fiscal. Que ajuste fiscal? Conceder 25% de gratificação para os servidores do TCE, agora 2.000... Eu concedo mais um minuto. Agora R$ 2.340 de gratificação de alimentação. Então, vamos aproveitar no mesmo embalo, dar gratificação para o Detran, vamos dar gratificação para o pessoal da saúde, retornar a titularidade dos professores. O momento é agora. O líder do governo mostrou que dinheiro tem. E a canetada dele é forte. Porque mandar R$ 2.400 de auxílio alimentação para uma categoria, numa canetada só, parabéns, Francisco Oliveira. Realmente a sua caneta tem tinta.
Muito obrigado, deputado Luiz César Bueno, pela contribuição. Então, está aqui, senhor presidente. O que nós queremos chamar a atenção é para o vício. Nós não podemos mais tolerar. Há um mês e pouco atrás, nós tivemos um problema semelhante a esse, que acabou redundando em algumas reuniões. O líder do governo prometeu que emendas como essa não seriam mais feitas, mas está aqui novamente. Enfim, eu acho que há vícios e esta casa aqui precisa corrigir tais vícios, mas o nosso voto será sempre favorável aos servidores e será também, da mesma forma, favorável a esse projeto. Muito obrigado, senhor. O processo continua em discussão. Não cabe vista mais. Em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Eu quero pedir à nossa assessoria, com o voto contrário da deputada Eliane Pinheiro. Eu quero pedir à nossa assessoria que faça o registro em ata da presença aqui de Marcos Navarini, que é vereador, meu amigo Marquinhos, vereador lá da cidade de Chapadão do Céu, e o Sérgio Barbosa, que é o Serginho, também vereador lá de Chapadão do Céu. Marquinho, ex-presidente daquela Câmara de Vereadores lá da nossa região divisa questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, também para constar como visita honrosa aqui ao nosso parlamento, os vereadores de Amaralina, o vereador Wesley, o vereador Joselito, Francisco Divino e Eremar. São bem-vindos e pessoas que trabalham lá em Amaralina, cidade nossa do norte do estado. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Questão de ordem, presidente. Assim fará a nossa assessoria. Deputado Livre Luciano. Senhor presidente, na sessão social da sessão, gostaria também de deixar registrado aqui como visita honrosa essa casa, o presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, o Carlão, bem como toda a equipe e a diretoria do sindicato, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Tem a palavra pela ordem, Francisco Oliveira. Só para justificar os novos deputados, nós fizemos um compromisso com todos os parlamentares nesta casa que não teria jabuti em projeto. Isso foi uma emenda encaminhada pelo secretário da Fazenda via Casa Civil, aonde concede 60% da PI que os auditores têm para os servidores da Secretaria da Fazenda, que ainda não tem. É um acordo firmado da categoria, da Secretaria da Fazenda com os servidores, e esta casa está tão somente regulamentando um acordo feito da Secretaria da Fazenda com seus servidores. Então, não é jabuti, é um projeto encaminhado pela Cefaz via Casa Civil. Questão de ordem, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Luiz César Bueno. Senhor presidente, é por isso que eu votei a favor do projeto. Por todos esses argumentos que o deputado Francisco muito bem colocou. Por isso que eu votei a favor. E espero, deputado Francisco, que em relação às outras categorias, Vossa Excelência tem esse mesmo poder. E já vou lhe adiantar, a bancada do PT vai emendar o projeto, retornando a titularidade para os professores. Como Vossa Excelência é um líder muito articulado, nós vamos fazer todo o empenho para que Vossa Excelência, assim como está cumprindo os compromissos com a categoria do físico e com outros, com o Tribunal de Contas, nos auxilie a retornar a titularidade para os professores do Estado. Ou não, deputado? Processo 1188/2017, Governadoria do Estado de Goiás, institui jeton para servidores que prestam serviços no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e integram comissão examinadora de trânsito. Esse processo foi distribuído ao deputado Charles Bento, que foi pela sua aprovação. Mas pediram vista. Deputado Lincoln TJ, Luiz César Bueno, Major Araújo, Carlos Cabral e José Nelton. Mas nenhum dos deputados manifestou-se a favor ou contra esse projeto. Está em discussão. Qual projeto é esse? Do DETRAN. Institui jeton para servidores que prestam serviços no Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, integram a Comissão Examinadora de Trânsito.
Está em discussão. Senhor presidente, discutir. O senhor quer discutir? Sim. Tem a palavra para discutir. Senhor presidente, eu por 10 estou minutos. satisfeito com essa sessão, porque nós aqui hoje concedemos auxílio, diploma para quem tem mestrado, de 25% para doutor do TCM, 20% para quem tem pós-graduação, 15% para quem tem 15% para quem tem graduação. Concedemos agora mesmo ali uma bonificação de R$ 2.340 para cada servidor da auditor fiscal da Secretaria da Fazenda e agora um jeton de R$ 180 para os servidores do Detran. Muito bom. Vou votar a favor e vou voltar a dizer, nós vamos apresentar o retorno da titularidade para os professores. Voto a favor, senhor presidente. Continue a discussão. O senhor tem a palavra, deputado Wagner Siqueira, para discutir a matéria. Presidente, só para que a população que nos acompanha pela TV Assembleia possa ter conhecimento do que está em pauta nisso aqui, deputado Vermondes. O projeto institui o jeton para servidores que prestam serviço e integram a comissão examinadora de trânsito. O mesmo será pago por dia trabalhado, deputado Carlos Cabral, de participação, não podendo ultrapassar 15 dias por mês. Sendo que não se trabalha sábado e domingo, então quase que pode ser todos os dias, né? Agora eu pergunto, o que precisa se reunir 15 dias em 20? Para servidores efetivos. Os valores, antigamente ele era de 60, ele passa para R$ 180, e depois ele sai e R$ 220 para o presidente. Faça a multiplicação, 220 vezes 15, por gentileza, deputado Carlos Cabral. Então, isso podendo representar R$ 2.000 e tantos para o servidor, para o integrante normal, apenas o funcionário, e mais de R$ 3.300 para o presidente do Detran. Deputado Vaguinho, você me permite? Vou permitir a parte ao senhor. Não, e fico feliz, deputado Charles, e assim, irei votar favorável a isso. Eu só quero ir na linha do deputado Luiz César Bueno, que quando a gente começa a dar 25% de titularidade para alguns funcionários que fazem o mestrado, auxílio alimentação para outros, para parte dos funcionários, jeton, que não, eu vou votar favorável porque eu acredito que se for, seja merecido. Eu só não posso compadecer e compartilhar o sentimento de privilegiar alguns em detrimento dos outros. Né? Então, eu estou me referindo à PEC, que a gente está trabalhando. Eu até, se fosse para fazer um exercício de enxugar tudo, de a gente fazer um grande sacrifício em todas as pastas, aqui na Assembleia, no Executivo, no Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas, eu até talvez fosse simpático à PEC. Mas como eu posso ser simpático à PEC quando a gente todos os dias aqui fazemos concessões para grupos que acabam sendo privilegiados e a grande massa de professores, médicos, a gente vai punir? O meu voto será favorável. Mas eu discordo plenamente que a gente está criando feudos de privilegiados dentro de um Estado que talvez todos merecessem um tratamento equitativo. É isso, presidente. Questão de ordem. A palavra para discutir a matéria, deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu só gostaria que a Vossa Excelência pudesse contar como visita honrosa meu companheiro de Quirinópolis, Paulo César Ramos, inclusive parente, que está aqui com os companheiros do Tribunal de Justiça, buscando aí, com toda certeza, e que pudesse aí a liderança poder rever o processo sobre a data básica dos nossos funcionários do Tribunal de Justiça, que é merecedor e eu acho importante a posição e que gostaria de colocar com visita honrosa o Paulo César Ramos e os seus companheiros do Tribunal de Justiça. Ou não, deputado Paulo César, será constado em ata como visitas honrosas aqui, todos que comparecem aqui, principalmente as pessoas nominadas por Vossa Excelência. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, questão de deputado ordem. Livre Luciano. Presidente, só para esclarecer que o projeto que foi apreciado agora há pouco, ele não trata dos auditores da Receita, e sim uma parcela da indenização do quadro de apoio, dentro da Secretaria da Fazenda, senhor presidente. Ou não, deputado?
O processo 1188 continua em discussão, em votação. Deputados que forem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Eu quero cumprimentar o deputado Charles, porque eu fui presidente do DETRAN e sei do valor daquele pessoal que presta serviço ao DETRAN, principalmente os concursados. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que sou parceiro não só nesse processo, mas em todos os processos que sejam para beneficiar funcionários públicos, eu sou parceiro, principalmente aqueles que prestam serviço ao nosso Departamento de Trânsito do Estado de Goiás, DETRAN. Parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. O senhor tem a palavra pela ordem para o deputado Paulo César Martins. Senhor presidente, eu quero também usar da mesma forma que a Vossa Excelência tem colocado em relação aos funcionários do DETRAN, como o senhor foi diretor, inclusive no próprio governo do nosso PMDB, do Maguito Vilela, e na certeza que o senhor tem um carinho, como eu também tenho um carinho com os funcionários do DETRAN, e faço cura aí com o nosso deputado Charles, que é o padrinho dos funcionários do DETRAN, com toda certeza tem a minha colaboração, a minha assinatura, e sou honrado de estar junto com a Vossa Excelência, deputado Charles. Não, deputado. Processo 1371/2017, Governadoria do Estado de Goiás, autoriza a abertura de crédito especial à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, no valor de R$ 3.850.000. Esse processo foi distribuído. A deputada Eliane Pinheiro, que foi pela sua aprovação. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista do deputado Major Araújo, deputado Livre Luciano, deputado Hélio de Souza, deputado Zé Nelto, deputado Paulo César Martins, Wagner Siqueira, e Carlos Cabral e delegada Adriana Corsi. Paulo César Martins. Luiz César Bueno. Já falei, doutor deputado Luiz César Bueno. Processo 0939/2017, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Altera a lei 15.122/2005, de 4 de fevereiro de 2005, e dá outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Lincoln TJ, que foi pela sua aprovação, mas pediram vistas. Deputado Carlos Cabral, José Nelton, Major Araújo e Luiz César Bueno. Apresentou um voto em separado o deputado Luiz César Bueno e está pedindo destaque. Está em discussão um voto em separado do deputado Luiz César Bueno. Qual projeto é esse? Vistas ao líder do governo, o deputado Francisco Oliveira. Processo 1250/2017, Ministério Público do Estado de Goiás concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, relativa à data base do mês de maio do ano de 2017, e reajusta os vencimentos do cargo de subpromotor de justiça. Esse processo foi distribuído ao deputado Lincoln TJ, que foi pela sua aprovação. Mas pediram vistas. Deputado Carlos Cabral, José Nelto, Major Araújo, Luiz César Bueno. Mas nenhum dos deputados manifestaram em relação ao pedido de vista. Está em discussão. Palavra para discutir, deputado Luiz César Bueno, posteriormente deputado Cláudio Meirelles. O senhor chegou de repente. Senhor presidente, eu serei muito breve. Esse projeto é o projeto que concede o reajuste salarial para os servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Então, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Benedito Torres Neto, encaminha a essa casa uma solicitação de autorização para reajustar os salários dos servidores do Ministério Público
corrigindo os valores atualmente vigentes em 6,58 centésimo%. Esse índice, segundo o Dr. Benedito Torres Neto, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor acumulado até o ano de 2016. Tanto nessa matéria quanto na matéria anterior, se não me engano, do Tribunal de Contas, nós apensamos o nosso voto favorável à matéria, solicitando o empenho da gestão estadual para que a mesma concessão seja feita a todos os servidores do Estado. Ou seja, nós entendemos que todas as categorias precisam, pelo menos, ter a correção dos valores vigentes em 6,58%, tal qual está sendo solicitado pelo Ministério Público, pelos tribunais de contas e pelo Poder Judiciário. Algumas categorias do Poder Executivo já têm elencado a correção pela database no valor de 6,58%. Então, o voto em separado que eu apresento, na verdade, é favorável à matéria, presidente. Não, deputado, até a palavra pela ordem, aliás, para discutir a matéria, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, o que me chama a atenção é que eu estou com dois projetos. Eu estou com dois projetos aqui olhando, que concede benefícios salariais aos servidores, tanto do Tribunal de Contas do Estado, como também agora do Ministério Público. E por muita coincidência, essa presidência, ela é uma presidência que prestigia alguns. O deputado Lincoln TJ teve o prazer de ser relator exatamente das duas matérias, tanto do Tribunal de Contas, como também do Ministério Público. Vai ver também que ele também deve ser o relator do Tribunal de Contas dos Municípios. Mais uma coincidência, caso isso aconteça, né? Mas o que eu quero dizer, senhor presidente, é que eu quero ainda entender e quero olhar para o líder que nunca olha para a gente. Ou não, deputado Cláudio Meirelles? O senhor tem a palavra. Certo, obrigado. É que, vejo, senhores deputados, por gentileza, Paulo César Martins, governador, semana passada, retrasada, marcou uma reunião com os deputados da base. Fiquei surpreso, achei que não seria convidado e fui convidado. E ali compareci. E eu lembro que eu vi lá um deputado Major Araújo, defendendo essa PEC, mas foi o primeiro. E é daquelas defesas, tipo assim, sabe? Tem que passar, base é base. Quero ver qual é o deputado que vai afrontar o governador, como tivesse ali 30 meninos, deputada Adriana. Não há discussão, não há conversas, não há entendimento, não há conhecimento. E eu vi muito bem o governador, que é o gestor do Estado, dizer assim: companheiros, não tem dinheiro. Se não aprovar a PEC, o Estado vai parar. E não é por maldade, é porque não tem dinheiro. Não foi isso, líder? Pois bem, então, ou se faz por não ter dinheiro e se toma uma medida só, ou começamos, então, a prestigiar categorias. Então, eu não entendo, porque o tesouro é único. O dinheiro que vai para o Tribunal de Contas vai pelo tesouro. O dinheiro para pagar benefícios para o Ministério Público vai do tesouro. Mas o governador disse, ele é o grande gestor, não tem dinheiro para pagar. Se não tem dinheiro, não tem dinheiro é para todos.
não é só para alguns. Questão de ordem, deputado E aí, Cláudio Meirelles. E aí fica o seguinte, que me preocupa, Paulo, só um minutinho. É que aquele que mais defendeu e gritou e falou com bravata é o cara que relata falando que pode. Quer dizer, não pode para a educação, não pode para a saúde, não pode para A, para B, mas para os poderosos do tribunal pode. Para o Ministério Público pode. Uma parte, deputado. Por favor, com a parte. Deputado Cláudio Meirelles, pouco que eu conheço a Vossa Excelência, que já fui vereador com a Vossa Excelência, o senhor é um homem de poucas manifestos, e quando faz os manifestos é que tem a sua posição. E parece que eu estou ouvindo da Vossa Excelência que vai aumentar o salário do tribunal, dos funcionários do tribunal. Não que sou contra, aliás, sou a favor do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público. São dois órgãos que, inclusive, essa casa deveria ter a satisfação de poder fiscalizar, que é o contrário, eles que fiscalizam essa casa. E no contrário, que vai aumentar, e por que não pode, então, viabilizar o salário, a melhoria e o reajuste do Tribunal de Justiça? Então, está tendo 2 pesos e 2 medidas nessa casa. E acho que nós precisávamos prestar bem atenção, porque se vocês não estão sabendo, e acho que precisaria saber, a responsabilidade não é só do governador, essa casa também. Agora, eu não entendo. A casa que mais sofre é a casa mais franciscana. E aí dá um aumento, que tem hoje uma PEC, que poderosamente vai aí destituir um punhado de interesse das pessoas e desmotivar as pessoas no seu conteúdo de vida. Aí a Vossa Excelência da base está colocando essa forma, como que nós vamos prosseguir nessa casa aqui, com 2 pesos e 2 medidas, onde para o Tribunal de Justiça nada, para a educação nada, para a saúde nada, e agora para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado, tem viabilidade? Então aí, inclusive nós estamos agachando mesmo, né? Nós não temos moral nessa casa aqui. Pois bem, e aí, líder, nós temos que tomar uma atitude, porque eu vou lá e escuto o grande gestor, que é o governador, e ele dá com todas as letras, dizendo que não tem dinheiro para pagar. Agora, não tem dinheiro para pagar quem? Eu entendi que era todos. E olha que o relator dos 2 projetos falou bonito naquela reunião. Tem que votar a mesma PEC, não tem jeito de dar aumento, não tem como e nós temos que ajudar o senhor. Achei bonito ele falar aquilo. Mas fala uma coisa, relata outra. Deputado. Ora, peraí. Ou nós fazemos para todos, ou começamos então a diferenciar. Olha, se passar esses projetos aqui beneficiando o Ministério Público e o Tribunal, é evidente que eu também vou querer, para a minha categoria, que é da Secretaria da Fazenda, que é onde arrecada, por sinal, é onde arrecada e é onde paga. Por que para os outros tem e para os meus colegas da Secretaria não tem? Por que a arrecadação tem que ser para uns, para as mordomias de outros? Está errado. Está errado. Ou dá para todo mundo, ou não dá para ninguém. Agora, quem arrecada é a Secretaria da Fazenda, para ter as mordomias do TCE, para ter as mordomias do TCM, para ter as mordomias do Ministério Público. Mas quem sofre para arrecadar é a Secretaria da Fazenda, que está sendo prejudicada também na PEC. Por quê? Por que os burros de carga têm que trabalhar para arrecadar para os outros ter mordomia? Ou dá para todo mundo, líder, ou não dá para ninguém. Eu sou contra esses 2 projetos, vou votar contra e aqui me posiciono. Ou dá para todos, ou não dá para ninguém. O processo continua em discussão. Em votação. Olha, eu tenho que colocar em votação, deputado. Está em votação. Deputados que forem favoráveis. Pela ordem. Pela ordem, deputado
Eu quero encaminhar voto. O senhor pode, encaminhar voto o senhor pode, o senhor tem todo direito. Para encaminhar voto, deputado José Nelton. Senhor presidente, o projeto, ele é do MP. Evidentemente que eu tenho um compromisso com o Ministério Público de votar favorável a esta matéria e qualquer aumento salarial. Jamais votaria contra o aumento salarial. Mas quando eu vejo aqui uma emenda nesse projeto, uma emenda do deputado Lincoln TJ, eu só gostaria de questionar aos senhores deputados que no relatório do deputado Lincoln TJ, nós podemos ampliar esse relatório e dar o mesmo aumento para os servidores dessa casa. Eu pergunto aos senhores deputados, deputado Cláudio Meirelles, por que dar aumento para o Ministério Público, veio do Ministério Público, e agora uma emenda do TCE nesta matéria aqui, que tem nada a ver com a matéria do Tribunal de Contas. Eu quero emendar essa matéria aqui no plenário, concedendo o mesmo reajuste salarial para os servidores desta casa. Para os servidores desta casa. Por quê? Qualquer aumento que fala, para o tribunal pode dar aumento. Para o Ministério Público pode dar aumento. E a imprensa não fala nada. Será que o servidor desta casa aqui tem alguma culpa? Não pode ter aumentos? Pelo contrário, eu não vou aceitar. Pelo contrário, deputado, Vossa Excelência não deveria ter emendado essa matéria, que viesse lá do tribunal, um aumento do tribunal. Aliás, não são dois não. Mas então eu vou apresentar uma emenda aqui também, nesse projeto aqui, para conceder o mesmo reajuste salarial para o servidor desta casa aqui. Eu não sou aqui deputado para ficar protegendo o Tribunal de Contas, não. Aliás, o Tribunal de Contas é a casa das mordomias. É o tribunal que mais gasta dinheiro. Aliás, um palácio construído com sauna, sala de peteca, piscina e tudo mais. Aliás, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, ele tem 10 vezes mais luxo e ostentação do que o Palácio das Esmeraldas. Esta é a verdade. Agora, dá aumento para o tribunal, a imprensa não fala nada. Se dá um aumento aqui de 7%, 1% para os servidores desta casa, que honra, que dignifica, que trabalha, aí a imprensa cai de cacete. A imprensa fala mal, capa de jornal. Eu não estou nem aí não para a imprensa não. Eu vou colocar uma emenda aqui, concedendo, já que virou a farra, esse governo está acabando mesmo. Está acabando esse governo. Essa é a verdade. Todo mundo apresenta emenda e fica por isso mesmo. A não ser que o dinheiro tem uma fábrica, que o governo tem uma fábrica de dinheiro. Aí sim, pode dar aumento à vontade aqui. E aí o deputado Luiz César Bueno vai apresentar uma emenda em nome da oposição, para voltar à titularidade dos professores. Meu deputado, pode apresentar a emenda, é de autoria de Vossa Excelência, e nós, o PMDB, vamos assinar, porque nós temos aqui uma parceria, 11 deputados da oposição, PMDB, PRP, de votar em conjunto aqui. Pode pedir a volta lá, que é um direito dos nossos professores aqui. E eu vou apresentar, aqui não cabe mais emenda, mas eu vou apresentar a emenda em plenário aqui, concedendo o mesmo reajuste salarial para o servidor dessa casa. Essa casa não é o patinho feio, não, dos poderes, não. Aliás, votamos aumento para todo mundo aqui. Quero deixar bem claro, não é aumento para deputado, é aumento para os servidores dessa casa que trabalham, são honrados, servidores que dignificam esse poder aqui, viu? Que precisa de salário também
para pagar água, energia, pagar aluguel, que precisa de dinheiro para a sobrevivência. Portanto, eu quero anunciar e deixar pronto e pedir o apoio. É importante que cada parlamentar possa realmente dar valor à nossa casa, porque quem não dá valor na casa nossa, vai dar valor na casa do vizinho, na casa alheia. Então está aqui o meu compromisso e quero pedir apoio dos deputados aqui. Aumento do mesmo jeito para o tribunal, para a Assembleia. Encaminhar voto, presidente. Para encaminhar voto, deputado Luiz César Bueno. Só tem aí 5 minutos. Tá. Senhor presidente, 30 segundos. Eu quero aqui, 30 segundos, só para concluir meu voto. Presidente, concluindo aqui meu voto, muito obrigado pela liberalidade aqui. O meu voto é favorável a essa emenda, é favorável à emenda do deputado Lincoln TJ, emenda do relatório, concedendo o aumento aqui. E quando é matéria do tribunal, fica caladinho, todo mundo aqui um esconde, quando a gente vê, a emenda chega aqui, o relatório do deputado Cláudio Meirelles. Portanto, lá no plenário, já estou anunciando, quero pedir apoio dos 41 deputados, que respeite essa casa, respeite os servidores dessa casa. O meu voto é favorável. Queria pedir aos novos deputados, que vocês deputado terá cada um 5 minutos para encaminhar a voto. Que eu queria pedir que respeitasse o nosso regimento interno. Tem a palavra para encaminhamento de voto. Presidente, deputado Luiz César Bueno. Questão de ordem, antes disso, presidente. O senhor tem a palavra. Está em votação, não está? Está em votação. Eu queria pedir verificação de quórum, não temos quórum para votar. Tá bom. Assim que terminar de encaminhar o voto aí, a todos encaminharem os votos, eu vou pedir verificação de quórum. Eu quero encaminhar também. Senhor presidente, na verdade, nós temos... Quero encaminhar também. Mas nós temos quórum para isso. Senhor Só tem a palavra, deputado. Eu espero que Vossa Excelência garanta a minha fala. Presidente, na verdade, nós temos aqui em tramitação 5 projetos que faz o reajuste salarial de 6,58%, 7,70%, 7,28%, depende da categoria. Essas categorias são servidores do Tribunal de Contas, servidores do Tribunal de Justiça, servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, servidores do Tribunal de Contas do Estado. São as categorias que nós estamos votando aqui o projeto de lei. O deputado Zé Nelto faz uma sugestão de apresentar uma emenda, e eu acho que Vossa Excelência tem que ouvi-lo. Qual é a emenda que ele está propondo apresentar? Se está concedendo o reajuste de 6,58% aos servidores do Tribunal de Contas do Estado, e não é capa de jornal, aos servidores do Ministério Público do Estado, e não é capa de jornal, aos servidores do Tribunal de Justiça, e não é capa de jornal, aos servidores do Tribunal de Contas do Estado, e não está na capa do Popular, que coloca da Assembleia também para saber se vai ser capa do Popular amanhã, ou do Diário do Amanhã, do Hoje e outros jornais. O debate que se faz aqui nessa casa, senhor presidente, é que até hoje eu estou tendo que dar satisfação, porque o presidente da casa mandou um ato administrativo para o meu gabinete, cumprindo uma determinação do Congresso Nacional, que estendeu a verba de gabinete, cumprindo a lei federal que estende as Assembleias Legislativas e que estende as câmaras municipais também, em 5%. Isso não foi reajuste de salário. Isso foi uma equiparação de verba de gabinete. Agora, os servidores efetivos dessa casa não estão inclusos nesse adicional do Congresso Nacional que estendeu as Assembleias Legislativas de 5%. E, no entanto, nós fomos capa de jornal, a Assembleia Legislativa foi pauta de todos os jornais televisivos, jornais de rádio, etc, 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 etc. E nós não estamos vendo esse mesmo trato da mídia com o Tribunal de Contas, com o Poder Judiciário e com o Ministério Público. Então, quando
o deputado Zenelto chama a atenção para esse fato e coloca que a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, não pode ser o patinho feio dessa história, ele tem razão. Ele traz para a baila um debate que nós precisamos fazer. Ontem eu li aqui um servidor do Tribunal de Contas do Estado, que ganha 20 mil reais, que faz um mestrado, ele vai passar a ter um salário de R$ 24.500. Ou seja, só pelo fato de ter um adicional de titularidade de 25%, o aumento salarial dele será de R$ 4.500. E isso não está estampado na capa dos jornais. Agora, aqui na Assembleia Legislativa, um doutor da Procuradoria Jurídica, ou um doutor aqui da CCJ, ou da Comissão de Finanças, ou de outra comissão, que recebe 5%, 5%, não é 25% igual é o Tribunal de Contas, não, 5% de adicional de mestrado, se passar amanhã para 15%, é capa de jornal. Vai estar crucificado em todo o esquema de mídia do Estado de Goiás. Portanto, o que nós queremos cobrar aqui nesse debate é que se faça a divulgação, que aqui junto com esse projeto está o aumento do salário dos subpromotores de justiça. Ninguém aqui está dizendo para quanto o salário do subpromotor de justiça foram, porque ninguém está querendo aqui fazer confronto ou desgaste, enfrentamento com o Ministério Público. Mas se fosse um deputado, estava na capa do jornal e amanhã seria já alvo de inquérito do Ministério Público. Portanto, é importante que se faça a transparência e a defesa do Poder Legislativo. Os poderes judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, precisa do Poder Legislativo na hora de votar o orçamento, na hora de votar a LDO e na hora de pedir reajuste salarial. E nós não podemos temer a defesa do Poder Legislativo, principalmente dos nossos servidores efetivos. Continue em votação. Tem a palavra. Senhor presidente, 15 segundos. Voto favorável à matéria, porque entendo que os servidores do Ministério Público precisam de um reajuste muito superior a esses 6,58%. Mas que chama a atenção que o governo do Estado tenha uma política para todos os poderes e para todos os servidores, inclusive para os professores que tiveram a sua gratificação de produção por titularidade retirada. Mais uma vez eu quero pedir aos deputados. O deputado terá 5 minutos para encaminhar voto. O senhor tem a palavra para encaminhamento de voto, deputado Cláudio Meirelles. O senhor tem 5 minutos. Sim. Ótimo, que o senhor me deu 5 minutos, mas que o senhor também cumpra o regimento interno da casa. O que eu quero colocar, que o deputado Luiz César disse que na teoria é que realmente tinha que prevalecer, que os tribunais, que o Ministério Público precisa do Legislativo para aprovar os orçamentos. Mas na prática, deputado, isso não acontece. Eles precisam, na verdade, do governador. Porque passa-se uma imagem que é o governador que manda aqui na casa. Que a palavra do governador é que decide. Principalmente quando eu vejo alguns deputados em reunião, deputado Carlos Antônio, chega lá, até tem deputado que no grupo dos deputados da base grita, mas grita no grupo, mas mia quando chega na Praça Cívica. Não precisa nem de entrar no palácio. Chega na Praça Cívica, o milagre acontece. Se transforma de água para vinho. É um exagero, vamos colocar assim, de uma deferência exagerada. Sabe? É absurdo o que eu vejo, Carlos Cabral. Então, ô presidente, eu quero por entender qual que é realmente o discurso dos deputados da base, que chega no governador
e diz que entende que o Estado está em dificuldade. Eu estou afirmando aqui que o tesouro é único, que tudo sai de um lugar só e que não é justo nós votarmos aqui numa PEC proibindo reajuste a muitos servidores e conceder reajuste, líder, a alguns servidores, inclusive do Ministério Público. E aí eu queria fazer uma pergunta a todos os deputados que estão aqui, principalmente ao Francisco de Oliveira, que é um líder que muito prestativo, presta muita atenção no que a gente fala, e eu vou pedir aqui a licença ao Lívio Luciano, para que eu possa, por gentileza, esse aumento que está se dando aí, na database, é para o servidor do Ministério Público. Eu pergunto para o senhor, pela minha simplicidade, esse Ministério Público é o mesmo que entrou com ação contra os ex-presidentes dessa casa, Sebastião TJ, também contra Helder Valim, contra o diretor-geral Ken Trindade, contra o Sardinha, que é o diretor. É o mesmo Ministério Público que chegou aqui às 6 horas da manhã, ao amanhecer, acompanhado pela Rotan, com fuzil .40, .50, e arrombou o gabinete do deputado Daniel Messac. É o mesmo Ministério Público que põe regra em tudo. É o mesmo Ministério Público que não teve a deferência de pedir as informações ao Legislativo, que eu tenho certeza que na época Hélio de Souza, presidente, jamais iria se furtar de fornecer todas as informações que o Ministério Público assim quisesse. É esse mesmo Ministério Público que entrou aqui por ordem judicial, invadiu a Assembleia, entrou no estacionamento, acompanhado por várias viaturas, e quebrou a porta, arrombou a porta e levou lá um monte de documentos e computadores. É o mesmo Ministério Público que está pedindo essa autorização. Olha, não se trata de afronta. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei. Mas chegou um ponto que todo mundo tem medo de promotor público. E a palavra diz, promotor promove a justiça e não fazer como está fazendo. Eu quero manifestar meu voto contrário, porque se eu votar favorável, eu vou votar contrário à PEC. Encaminhamento de voto, senhor presidente. Tem a palavra para encaminhamento de voto o deputado Lincoln TJ. Senhor presidente, eu queria primeiramente cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos nessa comissão, pela forma democrática, cumprimentar o líder do governo, os demais deputados. Senhor presidente, desde que eu assumi o mandato de deputado, eu sempre tive a minha postura e o meu posicionamento muito claro. Eu acredito nesse governo, sou um deputado governista e tenho trabalhado para o desenvolvimento do Estado, assim como muitos que estão aqui. Agora, o que eu defendi na reunião fechada, deputado Carlos Antônio, e eu continuo defendendo, é que eu não vou me utilizar de matérias que chegam para votar nessa casa para apresentar fatura para o governador, para o Ministério Público ou para quem quer que seja. Eu não tenho essa conduta política. Se algum deputado aqui tem, fique livre. Agora eu não medirei minha conduta e o meu posicionamento como deputado de base em cima do posicionamento de demais deputados. Cada um é livre para conduzir o mandato dele da forma que tem. Uma coisa, deputado Luiz César Bueno, uma coisa é o questionamento levantado por Vossa Excelência. É a forma como essa casa se porta, sim. Algum deputado levantou aqui a respeito do gasto do Tribunal de Contas, Estado, município, Ministério Público, e eu quero lembrar aos colegas que o gasto dos tribunais de contas e do Ministério Público é regido pela Constituição.
Não é um deputado ou outro que determina o que o Ministério Público vai gastar, o que o Tribunal de Contas do Estado vai gastar, o que erroneamente foi ventilado nessa comissão, que o Tribunal de Contas tem piscina, tem sauna. Isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. Eu gostaria que esse deputado visitasse a sede do Tribunal de Contas do Estado. Ali ele vai poder averiguar se o que ele está falando é verdade ou não é verdade. Então, quando eu peguei esse processo, me foi atribuída a relatoria desses processos, deputado Francisco Oliveira, que primeiro não foi, nós temos que falar uma coisa é aumento e outra coisa é recomposição salarial, de acordo com a inflação do ano. É isso que está sendo discutido aqui. A recomposição salarial do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público agora, e do Tribunal de Contas do Estado. Então, senhor presidente, deputado Álvaro Guimarães, nós não podemos pegar a PEC, o momento que o Brasil está passando, essas PECs elas estão sendo discutidas em todo o território nacional, o Estado de Goiás não é uma ilha. Nós não podemos pegar todas as matérias, jogar num saco e dizer que tudo é a mesma coisa. A PEC é uma coisa, recomposição salarial é outra, e eu me sinto muito confortável, eu reafirmo o meu relatório e encaminho o meu voto, sim, favorável ao relatório que eu elaborei, senhor presidente. Nós estamos falando de recomposição salarial agora. Se algum deputado quer utilizar a PEC para cobrar fatura do governador, a PEC para cobrar, e eu não concordo com o que foi feito, também não concordo com o empoderamento de determinados segmentos, deputado Charles Bento. Isso tem que ser revisto. Nós discutimos que essa casa, com o passar dos anos, ela abre mão das atribuições dela e empodera determinados segmentos. Isso é uma coisa. Agora, todo projeto aqui, apresentar fatura, por favor, deputados, por favor, meça a atitude sua pela sua atitude, não meça pela minha, não. Eu tenho muita tranquilidade em defender o governo que eu acredito, como o deputado Luiz César Bueno, deputado Adriana Corse, deputado Major Araújo, e deputado José Nelto, se sente à vontade para fazer oposição. Eu defendo esse governo porque acredito, continuarei defendendo e não utilizarei os momentos oportunos para apresentar fatura. Eu encerro dizendo a mesma palavra que eu comecei na reunião dos deputados e do governador. O livro Inferno de Dante fala que os lugares mais quentes do inferno, eles estão reservados para as pessoas que utilizaram o momento de crise como oportunidade, senhor presidente. Eu encaminho meu voto favorável. Muito obrigado. Continue em votação. Deputados que forem favoráveis... Quero encaminhar o voto também. Também, deputado. Sim, senhor. O senhor tem direito. Deputado Carlos Cabral, para encaminhamento de voto. Senhor presidente, já que a discussão está aqui acalorada sobre o database do MP, sobre o database dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, eu estou aproveitando o encaminhamento de voto aqui só para dizer uma coisa bem básica. Primeiro, que foi falado aqui por muita gente, que está sendo apoiado aqui o aumento do Ministério Público e o aumento dos servidores do TCE. Nós não estamos falando de aumento. Database é a recomposição pela perda salarial. Nós não estamos votando aqui nenhum aumento de salário de ninguém. Nós estamos fazendo justiça aqui, a reposição inflacionária, que é uma regra constitucional, regulamentada em lei federal, e que aqui no Estado nós temos que cumprir. É cumprir a Constituição e cumprir a lei federal. Só estou fazendo esse destaque, senhor presidente, no encaminhamento de voto, para dizer que nós não estamos fazendo aqui aumento de salário para ninguém. E se amanhã a imprensa resolver, pelos questionamentos colocados aqui, falar que nós votamos aumento de salário, ela vai estar equivocada, porque nós estamos votando data base, que é recomposição de perda inflacionária. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso. Segundo, eu quero aproveitar esse encaminhamento de voto para dizer que o projeto 3727 está aqui, o database do Judiciário de 2016, volta a dizer, database, recomposição da perda inflacionária, definido na Constituição Federal, regulamentado pela Lei 3.000, alguma coisa, lei federal, e que o governador, essa casa votou, o governador vetou, nós estamos analisando o veto número 3727, relatado pelo deputado Lissauer Vieira, pela derrubada do veto por ser legal, por obedecer lei federal, e que o deputado Francisco Oliveira apresentou um voto, não sei se fala é voto separado, ou apresentou, é voto separado, né, Nicolas? Depois do relato, voto separado, derrubando o relatório do deputado Lissauer,
e falando que o judiciário vai ficar sem a recomposição inflacionária do ano de 2016. Então, nessa mesma esteira de recomposição, eu já estou aqui adiantadamente pedindo para a gente derrubar o voto separado do deputado Francisco Oliveira, por se tratar de matéria, primeiro, de direito, matéria constitucional, direito constitucional garantido na Constituição, que o orçamento do Tribunal de Justiça é próprio, ele não é o mesmo orçamento do Estado, se tem condição ou não de aumentar, de dar database, de repor, isso tudo está lá dentro do limite que o Tribunal de Justiça tem que seguir, que está sendo fiscalizado por todos os órgãos de controle, e ele sabe se pode ou não, o índice que deve ser dado, o orçamento é próprio, e foi vetado. Nesse momento, estou aqui nesse projeto, encaminhando desde logo o pedido, para a gente fazer justiça, viu, deputado Lincoln TJ? Do mesmo jeito que está todo mundo aqui falando que não vota contra servidor, não vota contra database, eu já estou de antemão pedindo para vocês não votarem contra o servidor do judiciário, não é nem contra juiz, é servidor, aquele que bate o carimbo, que vira a folha, é aquele que intima, que expede, é aquele que cumpre mandado na rua, debaixo do sol, debaixo da chuva, que tem que tomar o carro dos outros, tem que fazer a reintegração de povo, tudo isso. Esse povo que tem direito a não ver seu salário ficar defasado no tempo, que essa casa vote pelo relatório do deputado Lissauer e não pelo relatório do deputado Francisco Oliveira. Eu encaminho meu voto favorável, porque database, para mim, de qualquer categoria, em qualquer circunstância, é direito legal do servidor, e eu encaminho meu voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. Deputados que forem favoráveis ao voto do nosso líder do governo, permaneça como estão. Os demais continuam como estão. Está em votação, aprovado com o voto contrário do deputado Cláudio Meirelles, e parece que é só o deputado Cláudio Meirelles. Questão de ordem, presidente. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Luiz César Bueno. Não, apenas para a reflexão do líder do governo e dos demais deputados, deputadas, acho que as colocações do deputado Carlos Cabral faz com que nós façamos uma reflexão sobre o que nós estamos votando. Quer dizer, aprova a database, a recomposição salarial dos servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas e veta do Poder Judiciário. É muito grave. Ou nós vamos tratar os poderes com equilíbrio e isonomia, ou nós vamos estar estabelecendo uma guerra civil, um confronto, uma baderna. É necessário ter limite. Ou seja, nós estamos legitimando aqui o lobby. É isso. Então a Assembleia Legislativa passou a ser uma casa de lobby. O lobby do TCM, o lobby do Ministério Público é muito mais forte que o lobby do Poder Judiciário. Será que é uma retaliação porque o Poder Judiciário, analisando a lei, acabou com os 800 cargos que estavam sendo criados? São questões que têm que ser debatidas. O que o deputado Carlos Cabral traz aqui faz uma reflexão séria. E eu sei o que é um oficial de justiça trabalhar de sol a sol para entregar intimação. Privar esse cidadão de um reajuste de recomposição salarial de 6,75% é algo que o Poder Legislativo tem que refletir. Assim como nós temos que refletir por que o Poder Legislativo não está entrando nessa database, nessa recomposição salarial. Quer dizer que o lobby do Poder Legislativo tem 41 deputados. O lobby do Poder Judiciário é menor do que o lobby do Ministério Público e do Tribunal de Contas? Então, eu quero, como membro dessa comissão, votei a favor do Ministério Público, votei a favor do Tribunal de Contas, vou votar a favor também do Poder Judiciário. Processo 0889/2017. Governadoria do Estado de Goiás. Promove alterações na estrutura administrativa da Goiás Prev e da outras providências. Esse processo foi distribuído ao deputado Henrique Arantes, que foi pela sua aprovação. Pediram vistas. Deputado Carlos Cabral, Humberto Aidar, Major Araújo, José Nelto, Jean e Sérgio Bravo. Apresentou um voto em separado o deputado José Nelto,
Nós colocamos esse voto em discussão, pediu vista o deputado Francisco Oliveira. Francisco Oliveira também com um voto em separado, pedindo a rejeição do voto manifestado pelo deputado José Nelto. Então, está em votação... Discutir, senhor presidente. O voto do nosso líder do governo, Francisco Oliveira. Discutir, senhor presidente. Carlos Cabral. Carlos Cabral tem a palavra para discutir. O senhor tem 10 minutos, deputado. Se o senhor quiser dar a parte. Tá bom? O senhor tem a palavra. Presidente, uma parte. Eu dou uma parte ao deputado Wagner Siqueira. Tudo bem. Presidente, o líder do governo, Francisco de Oliveira, ontem ele até explicou isso aqui, que parece que a Goiásprev assumiu a função de aposentadoria de todos os servidores, de aposentadoria, inclusive está parado lá há 30 dias por falta de votação que desse ninguém projeto. se aposenta por falta desses profissionais. Exatamente. Eu fiquei sensível a isso e eu só gostaria de perguntar, deputado Francisco de Oliveira, se aonde se fazia esses processos de aposentadoria, se esses cargos que eram nomeados para fazer, serão extintos, porque vão ser criados novos cargos que vai criar um impacto de 390 mil. De ordem. Por favor. Antigamente, é do Carlos Cabral, mas eu estou terceirizando. Era feito na CGE, que ela continua com as suas funções de auditagem no Estado, os servidores terão que continuar lá, porém, agora a normativa e a regulamentação passou lá para Goiásprev, que terá a função de fazer esse papel, até porque ela vai cuidar de todos os nativos e pensionistas a partir de agora. Ok, só finalizando aqui, aproveitando que enquanto o deputado Carlos Cabral faz a leitura do projeto, eu quero parabenizar o deputado Francisco Júnior, que hoje presidiu uma belíssima prestação de conta do Hospital do Câncer, da associação que administra do Araújo Jorge, e que nos trouxe uma impressão extremamente positiva, deputados, que quando eu tive a curiosidade, deputado Aurélio, o senhor estava aqui presente, teve que sair para a posse do deputado Tales, qual que era a diferença estatística de cura efetiva entre uma pessoa atendida pelo SUS aqui no Araújo Jorge e aquele que é mais abastado, tem condição, às vezes, de ser tratado num Sírio-Libanês, num grande hospital de um grande centro. Ele disse que em hotelaria, talvez as pessoas que sejam tratadas fora possam até ter um melhor tratamento, mas estatisticamente, pastor Gerson, deputado, o índice de sobrevida após de 5 anos de tratamento do Hospital Araújo Jorge e do Hospital Sírio-Libanês é exatamente o mesmo. Um número que me deixou feliz, satisfeito, com o bom atendimento que nós... Senhor presidente, analisando aqui o voto em separado do deputado Francisco Oliveira, eu gostaria de fazer aqui, dentro dos 7 minutos que eu ainda tenho de discussão, uma pergunta ao deputado, senhor líder do governo, pelo seguinte: o relator, deputado Henrique Arantes, ele apresentou um relatório, e no seu relatório ele apresentou, relatando o projeto, ele apresentou aqui a criação, dentro do seu relatório, deixa eu só manusear aqui que fica mais fácil, dentro do seu relatório ele criou aqui uma emenda aditiva, deputado Francisco, depois o senhor conversa com ela, porque eu quero falar com o senhor aqui. Vou esperar ele falar com a assessoria lá. Então, o deputado Henrique Arantes apresentou uma emenda aditiva, onde ele ficou criando aqui as delegacias especializadas no atendimento à pessoa com deficiência. Uma questão justa. É uma emenda aditiva, ele no relatório é favorável e fez essa adição aqui no artigo 4º. Em seguida, o deputado José Nelto, ele apresentou um voto separado, rejeitando a matéria por completo. O voto em separado do senhor veio logo em seguida, alterando a linha A do artigo 1º, não faz nenhuma menção à criação das delegacias especializadas no atendimento à pessoa com deficiência e rejeita o voto em separado, fala, os votos em separados apresentados. Ou seja, os votos em separados que constam nesse projeto é apenas o voto separado do deputado José Nelto. Então, eu gostaria de perguntar ao líder do governo se ficou admitida a emenda aditiva, porque no relatório de Vossa Excelência, nada sobre isso é dito, se o senhor admitiu
a emenda aditiva que criou a Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa com Deficiência. Sim, foi acolhido, foi um acordo feito com o secretário João Furtado. Caso haja a possibilidade da sua sanção, será. Caso não seja, nós conversamos com o deputado Henrique Arantes, juntamente com o secretário João Furtado. A Casa Civil encaminhará um projeto especificamente para este caso dessa delegacia. Então, está acordado e conversado. Ok, eu acho que a matéria que o deputado Henrique Arantes propõe aqui, ela é justa, faz todo sentido essa criação, eu concordo com a criação. No entanto, eu quero que fique também aqui para nós, deputado Francisco, sempre resguardado a nós um direito, porque muitas vezes deputados aqui fazem um trabalho brilhante, emendam um projeto, e a impertinência temática é justamente o assunto que vem para derrubar tudo o que a gente apresenta aqui, deputado Cláudio Meirelles. Impertinência temática é assim, olha, rejeito a proposta do deputado porque não tem pertinência temática. Nós estamos tratando da Goiás Prev, vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. A emenda aditiva criou uma delegacia especializada de atendimento à pessoa com deficiência e sumiu o assunto impertinência. Volto a dizer, eu sou inclusive favorável e acho que o deputado Henrique Arantes fez um grande serviço em propor essa estrutura. Mas a pertinência temática que serve para derrubar tudo que a gente faz não serviu nesse caso. Então só criou uma jurisprudência. Vou dar uma parte aqui ao deputado Wagner Siqueira. Presidente, só me dirigir ao senhor. Nós vamos votar esse projeto, mas a partir do próximo projeto, combinado com a bancada de oposição, nós somos 10 deputados de oposição, no qual nos encontramos mais de 7 aqui, 70%. Nós não teremos quórum, nós vamos votar esse processo, mas a partir do próximo processo, que a base reúna o quórum para se trabalhar, porque a oposição não pode ficar dando quórum enquanto os deputados da base não comparecem para trabalhar. Então, finalizando aqui, senhor presidente, a discussão da matéria, eu só queria anotar e vou pedir para a minha assessoria, inclusive, gravar essa sessão de hoje com a data, o horário e tudo, porque nós criamos uma jurisprudência aqui na comissão hoje. Deputado, nessa questão de ordem. Mas é perfeita a parte, a Vossa Excelência. Da mesma forma que Vossa Excelência criou a jurisprudência naquele projeto dos ginásios, onde nós estendemos aqueles benefícios que Vossa Excelência também quer estender para as outras entidades. Ô, seu líder, mas lá tem pertinência. A matéria está tratando lá dentro da GEAB da extensão do benefício. E eu agradeço muito a Vossa Excelência, porque o benefício lá é justo. Mas, assim, concordo com o senhor. E o senhor, na qualidade de líder, inclusive, nos proteja agora do assunto impertinência temática, porque muitas vezes a impertinência temática derruba o trabalho de meses que o nosso gabinete faz. O senhor nos ajude com isso, então. Deputado, só reforçando a questão de ordem, nós conversamos com o deputado Henrique Arantes, nós sabemos que a matéria vai ser vetada, porém, para ele assumir a paternidade política do tema, será encaminhado, vetado, e a Casa Civil se comprometeu de encaminhar um projeto específico para este caso. Então, o deputado está ciente, nós estamos cientes, mas o que não queremos é tirar a paternidade do deputado do projeto. Eu quero mais uma vez dar parabéns a Vossa Excelência, porque eu já sofri aqui com paternidade. Inclusive com paternidade de matérias importantes que eu apresentei, sumiram com elas, depois elas voltaram, foram apresentadas até mesmo pelo governo. Tem matérias aqui que o governo apresentou e eu perdi a paternidade. Vossa Excelência é zeloso, eu vou, inclusive, depois marcar uma audiência para o senhor me ajudar numas paternidades que eu perdi aí. Vossa Excelência pode ficar tranquilo, Vossa Excelência é um deputado da base, será bem cuidado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Continua em discussão. Peço verificação de quórum. Deputado Carlos Antônio. Peço verificação de quórum. Nosso grande representante. No momento oportuno, peço verificação de quórum. Ainda nós estamos em discussão ainda. O senhor quer discutir? Só que não adianta, eu estou pedindo verificação de quórum, líder, porque não adianta a gente votar sem quórum. Eu acho que nós temos quórum para deliberar. Não, mas nós eu temos queria que o senhor fizesse... presentes. Mas eu peço a verificação no painel. Então, é um direito dele. Pedirei a nossa assessoria que zere o placar e que todos os deputados registrem novamente as suas presenças. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Cláudio Meirelles. Pela ordem, senhor presidente. Olha, se o senhor negar isso para o deputado Carlos Antônio, o senhor está ferindo o regimento interno dessa casa. Serei obrigado a pedir aqui uma reunião dos deputados
para rever o comportamento do presidente dessa comissão. Mas não é possível. Eu já tinha visto falar que lá para a região sul, em Tumbiara, o povo é muito ditador. E que o povo também é muito bravo. Tanto é que costuma até matar a gente lá. Mas fica por lá. Aqui não. Aqui o senhor tem que ser mais democrático. Pela senhor presidente. Pela ordem. É a palavra pela ordem. Sendo o Cláudio Meirelles, a gente tem que sorrir. Tem a palavra pela ordem, deputado deputado Zé Nelto. Senhor presidente, já que o deputado Carlos Antônio pediu verificação de quórum, neste momento o PMDB entra em obstrução. É o que A bancada do governo tem que trabalhar. Vem cá, bate ponto e vai embora. Fora os senhores que estão aqui trabalhando, nós respeitamos aqui os senhores aqui. Aliás, é até bom, porque enquanto os senhores estão trabalhando aqui, eles estão curtindo a vida lá fora. Os que estão aqui, pediria os que estão aqui para poderem buscando, aliás, estão tirando as bases de vocês. 10 deputados presentes. Zenel. Não havendo quórum para continuarmos. Só um minuto. Só tem a palavra pela ordem, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, questão, Zé Nelto, nesse projeto da Goiás Prévia, há uma necessidade premente da sua votação para que possa... Ok, tem 17 deputados aqui em plenário, segundo a informação. Tem 18 plenários. Eu pedi a Vossa Excelência que retirasse a obstrução, marcasse presença para votar especificamente esse projeto. Nós temos 17 deputados presentes. Então quero deixar registrado os anais desta casa aqui. Se não fosse o PMDB, o Partido dos Trabalhadores aqui, não teria quórum para aprovar essa matéria do governo aqui. Deixar bem claro aqui a nossa responsabilidade, já que a base do governo contém 30 parlamentares e eu quero elogiar a presença de quem faz parte da base do governo e está aqui trabalhando aqui. Então, portanto, eu vou tirar a obstrução do quórum e aproveitar o momento, aqui, e devolver o projeto do Poder Judiciário, que pela primeira vez eu relato o projeto nas mãos do governo, do Judiciário, nesta casa aqui, apresentei uma emenda acertada com o líder do governo, criando aqui, que é legítimo, 2 comarcas, a comarca de Cesarina e a comarca da cidade de Indiara, que é legítimo, da qual nós já sabemos que no remanejamento o Tribunal de Justiça ele irá desativar, remanejar 10 comarcas no estado de Goiás. E são 2 cidades que ficam na beira de uma BR e cidade crescendo a cada dia que passa. Devolvo o projeto devidamente relatado. Deputado, contrariando a posição do deputado Cláudio Meirelles, Vossa Excelência pediu uma questão de ordem sem estar presente nessa reunião. Assim mesmo acontece com o deputado Wagner. O senhor já olhou lá no painel? Eu estou presente. O senhor está presente? Estou presente. E o senhor tem a palavra pela ordem. Eu só quero, deputado Alves, que a orientação do nosso líder do partido, do deputado José Nelto, é a questão que a deputada Adriana, Luiz César, Lívio, Zé Nelto, o Carlos Cabral, que eu tenho na conta dele que ele também é de oposição, e apesar de situação e oposição, mas assim, foi feito o acordo, estamos registrando a presença, entendemos a importância do projeto, e tão logo ele seja votado, essa sessão será encerrada. E volto a alegar, senhor presidente, para que o senhor avise os deputados da base que essa manobra de obstrução, ela será feita permanentemente no intuito dos deputados estarem presentes e enriquecer o debate aqui no parlamento. Okay? Nessa posição, acho que Vossa Excelência tem razão. Agora, todos nós temos responsabilidade de estar aqui, né? Eu acho que, olha a quantidade de processos que nós temos aqui para serem discutidos e votados. Eu não vejo muita vontade de alguns deputados, mas é claro que nós temos responsabilidade. Nós fomos eleitos não para estar aqui só para fazer presença, mas para estar presente em todas as ações do Poder Legislativo. Mas eu concordo com Vossa Excelência. Deputado Simeison, tem a palavra pela ordem. Senhor presidente, hoje eu falei pouco, estou aqui quietinho, ouvindo, mas só para explicar para a oposição uma situação importante, porque eles entendam que dentro da base tem 2 tipos de deputados. Tem um deputado que tem a emenda e o que não tem emenda.
Então, os que têm emenda estão nas suas bases, entregando as suas emendas. Os que não têm emenda têm que ficar aqui, né, cumprindo, votando as matérias. Né? Então, com exceção do deputado Cláudio, que tem muita emenda e que está aqui, queremos parabenizá-lo, né? Os demais estão entregando as suas emendas aí afora. Mas aqueles que, como a maioria não tem tido as suas emendas, então tem que cumprir. Mas a oposição, tenho certeza que compreende essa situação e entende que os deputados da base que têm muitas emendas precisam estar nas suas bases entregando as suas emendas, né? Que isso é importante. Agora nós que somos... É porque aqui, oposição, tem aquele ditado, até uma música que diz que são todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Aqui é da mesma forma, todos somos deputados, mas uns são mais que os outros, né? Então, mas nós vamos continuar aqui firmes, esses deputados comprometidos com o trabalho, com a base, porque eu acredito que o comprometido é aquele que fica aqui para segurar o tranco, para votar a matéria. Na minha opinião é isso, mas infelizmente o governo não entende assim, entende que os bons são aqueles que ficam por aí. Mas nós vamos continuar aqui cumprindo a nossa função, cumprindo o nosso trabalho, pelo qual fomos eleitos, né? Mas que a oposição entenda esses detalhes do parlamento. Eu não sei se dá para rever esse acordo que vocês fizeram para votar só mais um processo desses, porque se tiver jeito de rever esse acordo, a gente poderia continuar aqui. Se não tiver como continuar, eu vou colocar o processo em votação e depois vou deixar a palavra livre para todos. Está certo? Questão de ordem. O senhor tem a palavra pela ordem. Deputados, nós estamos votando esse projeto da Goiaspev que cria as gerências de custear essas aposentadorias, porém, tem um projeto de lei complementar que delega essas funções, que é um outro projeto agregado também da Goiasprev. Se pudesse votar esse, pode fazer a leitura dele, é porque os dois projetos estão atrelados. Questão de ordem, presidente. Deputado Luiz César, vamos votar o projeto que está em discussão, em votação? 30 segundos, presidente. Presidente, eu prestei muita atenção na fala do deputado... tem a palavra. Prestei muita atenção na fala do deputado Cimeison, e por várias vezes na fala dele, ele pediu para nós da oposição entender e compreender a crise existencial da base do governo. A questão não é nós entendermos essa crise existencial. É difícil entender que Goiás é o único estado do Brasil onde apenas alguns deputados têm as suas emendas contempladas em detrimento da grande maioria. Aí Vossa Excelência denomina isso assim, os deputados são importantes, mas tem alguns que são mais importantes ainda. Pois eu, a partir da próxima sessão, vou entrar em fase de obstrução. E o governo que mantenha os que são mais importantes, que têm suas emendas contempladas, inclusive tem deputado aqui que fez lobby para votar o seu projeto, votou o projeto dele, cascou, está na casa dele em hora dessa jantando, tomando banho com a família. Pois nós, na próxima sessão, estaremos em fase de obstrução, só vou digitar aqui a hora que os 17 da base estiver sentado aí. Está em votação. O senhor quer encaminhar a voto? O senhor admite? Não acredito que o senhor está deixando eu encaminhar a voto. O senhor tem a palavra. E assim mesmo que o senhor é do meu partido. E assim mesmo que eu sou líder do senhor. Imagine se eu não fosse do seu partido e não fosse líder do senhor. Estava morto. Olha. Não há necessidade, deputados da oposição, dos senhores obstruir as matérias. Os senhores perceberam que parece que a grande parte da base já está obstruindo? Cadê os deputados da base? Não estão aqui. Né? E pode ter certeza, deputados, que não estão entregando emendas. Emenda? O senhor está dizendo o que é emenda? Porque eu já esqueci o que é emenda. Emendar o quê? Porque eu, por exemplo, sabe, com exceção de alguns que costumam andar nos superpalácios,
nos palácios dos tribunais de contas, por exemplo, e nadam nas piscinas, usam a sauna, né? Jogam peteca, conforme Vossa Excelência, deputado Zé Nelto falou. De peteca eu não estou sabendo de nada. Para dizer a verdade, estou viajando amanhã novamente, cedo. E olha, deputado, líder do governo, não estou bem do coração. Estou passando mal, dando ataque cardíaco a todo momento. Certo? Provavelmente terei que trazer o meu atestado semana que vem. Vou ficar, pelo jeito, umas 2 semanas internado. Essa PEC volta semana que vem. E não é porque eu estou furtando dos problemas. É questão de saúde. Eu não tenho como vir aqui porque eu realmente estou passando mal. E olha que eu estou avisando com antecedência do meu estado emocional, físico. Não é bom, não é bom, não é bom. Principalmente, Zé Nelto, quando eu vejo que alguns têm tudo e outros não têm nada. Mas nada mesmo, Francisco de Oliveira. O senhor poderia pelo menos deixar uma rapinha do bolo. A gente é humilde, nós vai lá e junta aquela rapinha e vira alguma coisa pra gente. Mas nem a rapa. Esses são gulosos. Tem alguns deputados que são gulosos. Principalmente aqueles jovens de gravata cor-de-rosa, lilás. São gulosos. E aí, não deixam nada pra gente. Vocês não entenderam. Dias atrás eu avisei na tribuna. Eu estou passando fome. O homem que passa fome perde a cabeça. E adoece. E adoece num momento difícil. São 26 votos. Me disseram que a linha de frente dessa reunião de hoje são 2, 4, 5. São os menos prestigiados e é os que mais comparecem. E me parecem também que essa doença minha está pegando a outros. E olha que eu estou perto deles. Isso contamina. E parece que semana que vem, Francisco Júnior, começando dali, também não está passando bem, provavelmente não virá. E se vir, pode ser um homem morto. Tossiu de manhã. Está passando mal, coitado. E a doença dele já pegou em Lissau, já pegou no Cimeiro e pegou também no coitadinho do deputado Carlos Antônio. Sofrido, amargurado, desprestigiado. Então eu tenho mais 50 segundos para dizer ao senhor que nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida e queremos uma resposta imediata de Vossa Excelência, porque semana que vem vai ser uma semana difícil de vir aqui. Muito obrigado. E obrigado, senhor presidente, pela sua atenção a esse nobre que tanto precisa do senhor também. Presidente. Está em votação. Depois, questão de ordem depois da votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora... Questão de ordem, presidente. Só pela proposta do deputado líder do governo, que tem um processo que completa aquele. Um completa o outro. Queria pedir ao deputado Zé Nelto para permanecer, para a gente votar mais esse. Senhor presidente, pela ordem. Processo... Senhor presidente, pela ordem. Deixa, deputado Zé Nelto, só vou ler o projeto para o senhor entender. O senhor não vai aceitar a proposta do líder do governo de aprovar mais esse? Eu vou aceitar sim, só para mostrar então o seguinte, pela ordem. Para o líder do governo e para a base desalinhada, a base que está, segundo o deputado Cláudio Meira, já está em obstrução, nós temos responsabilidade com esse estado de Goiás. Já que é uma matéria que depende
de aposentadoria e parte da base está em obstrução, está dividida, brigada, nós do PMDB vamos garantir a esta matéria aqui, deputado Wagner Guimarães, Wagner Siqueira, deputado Luiz César Bueno, o deputado Livro Luciano, nós estaremos aqui dando garantia da nossa presença aqui, coro a esta matéria, em consideração ao líder do governo dessa casa, Francisco Oliveira. Muito bem, deputado. Processo 0894/2017, Governadoria do Estado de Goiás, altera a Lei Complementar 126, de 27 de dezembro de 2016. Esse processo foi distribuído ao deputado relator Lincoln TJ. Que é essa assinatura? É difícil, viu? Santana Gomes. As assinaturas aqui, eu quero pedir mais uma vez, para ajudar a gente aqui nos processos, a nossa assessoria que olhe quem assinou, porque as assinaturas aqui eu não dou conta de cifrar todas elas. Eu conheço bem a do Cláudio Meirelles, mas de outros deputados eu conheço também. Senhor presidente, eu entendo aí o esforço, mas eu quero um auxílio à mesa. Antes então, olha só, o deputado Santana Gomes foi pela adoção de emenda apresentada, somos pela sua aprovação. Pediram vistas, deputado Carlos Cabral, deputado Major Araújo, Daniel Messac e José Nelto, mas não houve manifestação. Senhor presidente, eu quero um auxílio à mesa. Nenhum dos deputados. Quero um auxílio à mesa, por favor. Primeiro eu vou me pedir uma questão de ordem, deputado Francisco Júnior, depois eu vou atender todos vocês. Deputado Francisco Júnior, o senhor tem a palavra pela ordem. Presidente, obrigado, vou ser muito breve. Só porque eu fui citado ali pelo deputado Cláudio Meirelles, quando ele falava sobre várias coisas, e eu comentava outro assunto aqui com o deputado Carlos Cabral, sobre o seguinte, eu queria só dizer que há uma terceira via, deputado Cláudio. Parece que existe gente que acha que tem que votar contra porque tem que votar contra, outros acham que tem que votar a favor porque tem que votar a favor, e eu queria inaugurar, então, o voto de consciência. Votar naquilo que a gente acredita, desde que não haja impedimentos ou acordos lícitos, a gente também pode votar pelo que acredita. Eu já votei aqui na Assembleia em casos, já fui relator de matérias difíceis, defendo as matérias que eu votei e eu consigo defender tudo que eu votei. Em algum momento, alinhado ou desalinhado, mas eu quero dizer que a gente presta contas à base, a gente presta conta ao eleitor, a gente presta conta ao contexto, mas a gente também presta conta à consciência da gente. Se tem uma coisa que eu acho bom, é colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Essa daí, para mim, é a mais importante. E agora existem momentos, contextos, discussões, política, coisa que tem pouca gente que sabe tão bem quanto o senhor. Então, eu não vou adoecer, eu não vou pegar dengue, eu não vou viajar, mas eu quero me dar o direito de discutir até a exaustão para ser convencido ou convencer. Aí eu voto. Tem a palavra pela ordem, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu estou pedindo um auxílio à mesa pelo seguinte, o deputado Francisco Oliveira, Presta atenção, o que ele está falando com você. deputado Francisco Oliveira acabou de pedir para a gente fazer, a gente não, né, porque eu de toda forma estaria aqui, mas o senhor fez um acordo aqui com o deputado Zé Nelto, que votaria essa matéria porque ela é dependente da outra da Goiás Prev. Mas eu tenho uma anotação aqui do meu pedido de vistas, e por esse fato eu inclusive votaria contrário a essa matéria, dizendo aqui da análise que eu fiz, que essa matéria, na verdade, ela está regulando o prazo para edição de ato de aposentadoria de 3 para 6 meses. Então, muito mais do que só estar atrelado àquela outra, se realmente o senhor confirma para mim esse fato, porque como há um acordo talvez de nem discutir a matéria, eu só queria saber, porque se for isso, eu quero encaminhar um voto contrário. Porque no relato que eu fiz, da análise que eu fiz do processo, ele está ampliando o prazo para edição de atos de aposentadoria de 3 para 6 meses. Queria só que Vossa Excelência confirmasse ou desconfirmasse, por gentileza. Pela ordem, senhor Jorge, presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Francisco Oliveira. É porque houve a implementação na Goiás Prev, não deu tempo e está dilatando o prazo por mais 90 dias para que ela possa implementar e assumir
a gestão de aposentadorias dos servidores. É isso que trata a matéria. Pela ordem, senhor presidente. Satisfeito, deputado? Tem a palavra, pela ordem, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, são dois assuntos. Primeiro, confirmando aqui um estado grave do deputado Francisco Júnior, que eu achava que era problema de coração, mas ele falou que é ação de consciência. Estou achando que o problema dele está sendo mais mental. Mas dizer o seguinte, o líder não presta atenção que a gente fala, mas eu vou dizer o seguinte. Cláudio Meirelles está pedindo a atenção do líder do governo, deputado Olha, Francisco quando Oliveira. era o líder José Witt, eu me sentia mais, eu era mais atencioso comigo. Isso, aperta o botão aí para dar um apito nele aí, ué. Pois é, mas eu tô com a palavra. Senhor presidente, antes que termine meu horário ali, presidente, se o senhor for perguntar para essa meninada nova que está aqui, ó, uma assessoria nova que está ali, ó, o tanto de gente, ninguém quer casar. Hoje é moda, é ficar. Que conversa é essa, Nicolas? Que esse projeto é casado com o outro. Isso não existe, meu irmão. Algo está acontecendo e eu chamo a atenção dos deputados, principalmente de oposição. Já está se criando cargos e despesa no projeto da Goiás Prev. É cargos, diretorias e cargos, pessoas aí que vão ganhar 20, 30 mil reais para atender até compromissos. Agora, compromissos que não passaram na minha porta. Compromissos que não olham por mim. Compromissos que ninguém me olha. Compromissos que ninguém me chama para discutir. Mas isso aí são cargos que é para atender, né? Agora, e esse outro aí, o que que é? Gostaria que pudesse informar o que se trata desse outro projeto onde eu vou. O senhor está discutindo, o senhor não discutiu, o senhor quer discutir o projeto? Eu quero informações do que informação? é. O outro eu sei que é criação de cargos. E esse é o quê? Aqui, esse processo 0894 da Governadoria do Estado, ele altera a lei complementar 126 de 27 de dezembro. Tá, e o que está alterando e que lei que é essa? Eu vou ler para Vossa Excelência. Vossa Excelência quer ver o projeto? Não? A propositura decorre do ofício 321/2017, Gabinete Goiás Prev, de 7 de março de 2017, em que a presidente da Goiás Prev, Goiás Previdência, elucida. Com a repente alteração da Lei Complementar de 77/2010, operacionalizada pela Lei Complementar 126/2016, que transferiu para a Goiás Prev a competência para a edição dos atos de concessão de aposentadoria e fixação dos respectivos proventos aos servidores do Poder Executivo, de forma do militar ou de sua transferência para a reserva remunerada, foi estabelecido no artigo 6º, inciso 1 da última lei citada, que é o prazo legal para entrar em vigor, quanto à modificação de competência para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos do Poder Executivo, seria de 3 meses. No entanto, o senhor vai prestar atenção, deputado? Deputado Cláudio Meirelles, eu estou lendo para Vossa Excelência. Presidente, se o senhor quiser que eu explique, eu entendi. No entanto, esse prazo não foi suficiente para a realização de diversas ações necessárias ao assentimento das citadas atribuições. Presidente, quer ver mais, deputado? Presidente, pela ordem. O senhor tem a palavra pela ordem, deputado Carlos Cabral. Eu fiz uma nova leitura aqui da matéria, eu tinha entendido que estava alterando o prazo em todas as concessões. Deputado Carlos Meirelles, o deputado Carlos Cabral disse que fez uma leitura completa da matéria e ele está entendendo direitinho a matéria que quer passar para o senhor. É que, na verdade, quando passou para a Goiás Prev, foi fixado o prazo de 3 meses para ela se adaptar e conceder as aposentadorias.
O presidente da Goiásprev não deu conta de cumprir todas as obrigações nesse tempo, até porque mobiliário, o pessoal, ele está pedindo mais 3 meses. É porque era 3, venceu, ele está pedindo mais 3, passando para 6 meses. É que eu tinha entendido da primeira leitura que era para toda a divulgação de todas as aposentadorias. Não, é só um procedimento de instalação mesmo. Então eu vou até, senhor presidente, eu vou votar favorável, porque eu ia votar contra, porque eu tinha entendido que era no geral, é só para instalação mesmo desse negócio. Obrigado. Olha, satisfeito, deputado? Estou, mas nós temos que verificar. Não. Está em votação. Nós temos que verificar. Está em votação. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais nada, aliás, muita coisa a ser tratada, e nós temos, mas não havendo quórum para deliberar, para votar, eu encerro a presente reunião e convoco outra ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para amanhã no horário regimental. Está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.